Ok. Entendi. Então vamos lá, olha só, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa santa reunião que a gente vai fazer aqui agora, onde nós vamos ter o Kate lendo, o Kate Kavanagh, que é esse estudante de um curso de milagres, vamos dizer, irlandês, que a gente vem estudando e todo mundo está gostando muito dele, né? E vamos. Fiz alguma besteira aqui, mas vamos estudar então. Eu não vou ficar mexendo aqui, não. Então, o que ele está? Ele começou, até a última aula, né? Ele começou a ler a canção da oração, que para mim e para muita gente, né, é um dos textos mais lindos que tem no curso. Veio depois e tal, mas não importa. É uma descrição do amor do filho pelo pai e do pai pelo filho, que é tudo que, vamos dizer, existe. E ele está falando aqui, vamos dizer, na oração, que é o instrumento mais importante que o pai nos deu para que a gente volte a ter a consciência do que nós somos na verdade, tá certo? Então ele começou a ler, leu a introdução e ele agora vai começar a ler. Ele vai começar a ler o primeiro, a sessão 1 dessa canção da oração, que é a oração verdadeira. A oração verdadeira. Márcia, então eu vou tentar aqui, mas você deveria fazer isso, mas eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, então, o material. Ele vai aparecer em português, legendado em português. Eu vou tirar o som e eu vou ler o que ele está falando em português. Aí vocês aí, Gustavo, Juliana, Márcia e tal, se tiverem interesse de fazer qualquer coisa, é só falar que eu paro, né? E a gente depois continua, tá? A gente conversa e depois continua. Muito bem. Aqui vai ele está lendo esse trecho que é a oração verdadeira. Está começando a ler, tá? Eu tenho que abaixar aqui, né? Súplica é a oração, não pode ter sucesso até que você perceba que, peraí, que a oração não pede nada, que outra forma poderia servir a seu propósito. É impossível orar por ídolos. E esperança. Bom, pulei um pedacinho aqui dizendo que o propósito da oração é alcançar a Deus. Isso que é o mais importante, né? A oração é esse instrumento de você voltar a alcançar a Deus. Peraí, tem que voltar um pedacinho aqui. Eu voltei aqui um pedacinho, tá? Eu estou dizendo para parar isso e tal. Vamos fazer isso, vamos explicar à medida que nós estamos avançando, tá? E se eu estou pedindo ajuda, se eu estou pedindo ajuda, fazendo estou fazendo uma falta real e não é falta na criação de Deus. E não é falta, só existe o sistema de pensamento do ego. Então, mesmo com o pedido inofensivo,
Então, ele está dizendo assim, ó, você chega, poxa, eu gostaria muito que eu recebesse, vamos dizer, um dinheiro para poder resolver meu problema financeiro. Eu gostaria muito que, vamos dizer, eu arranjasse uma namorada nova, ou que eu fizesse as pazes com a namorada velha. Tudo que você fala assim, que parece inofensivo você dizer, você está, naquela frase, você está inferindo, né, uma série de coisas. Quando você fala que você precisa de dinheiro, você está interferindo que você é um corpo, que você existe como um corpo, que você está separado de tudo que acontece aí. E quando você fala que você quer, vamos dizer, que receber um dinheiro, você também está inferindo que você falta dinheiro a você. Então, primeiro, você não é um corpo. Segundo, você não está precisando de dinheiro. Você tem tudo que você precisa porque você está vibrando na unicidade com Deus. Essa que é a verdade. Todo o resto é lero-lero que a gente fala como ego, como um ser separado. Ele está falando aí da Gustavo, quer comentar, verdadeira... o Juliana, o Márcio? Ele está falando aí da verdadeira abundância, né? Desculpa, estava muito baixo aqui. Fala de novo, Gustavo, por favor. Ele está falando da verdadeira abundância. Tem uma frase aqui que ele diz isso. Pede, em vez disso, para receber o que já te foi dado. O que você quer, o que você precisa, você já tem. Então, essa que é a diferença de tudo. Pô. A gente fica pedindo por coisas pequenininhas e, na verdade, ele está dizendo que você já tem tudo. Né? Então, você fala assim, me ajude, meu Deus, a ver tudo diferente. Ele está dizendo, essa é uma maneira sutil de fazer o erro real, né? Porque se você está precisando ver diferente, você aí todas as implicações que a gente já falou. Você é um corpo, você vê, né? E você precisa ver diferente. Você não precisa de nada, porque você vibrando totalmente no amor de Deus, você se sente completamente pleno. Nada lhe falta. Essa que é a verdadeira a natureza e realidade que você está vivendo. Então, essas colocações que são, às vezes, parecem inofensivas, são bem, vamos dizer, importantes, porque transformam completamente uma realidade maravilhosa na qual você está vivendo em uma realidade de pedinte na rua. Você está pedindo isso, pedindo aquilo, precisando disso, precisando daquilo. Se você é um corpo, sua falta ou está no bolso ou na barguilha. Isso. Isso. Dizia minha avó. Pode repetir? Não entendi. Não conheço. É o seguinte, se você se acha um corpo, se você é uma mulher, sua falta está no homem. Se você é um homem, sua falta está na mulher. Ok. Isso foi um caso, eu vou contar aqui. Eu estava na missa, ou num casamento com minha avó de meu lado, né? E minha prima casando, uma lourinha bonitinha, com um magrelo feio e desgramado. Aí minha avó virou para mim e fez assim, ô Guti, eu não sei o que Tina viu nesse rapaz. Ou está dentro do bolso ou dentro da barguilha. Ai, meu Deus. Na Ela sua avó era deve ter sido uma figura, hein? Uma figuraça. Cheia de ditadinhos assim, picantes. Gustavo tem aqui puxar. Divertido. Super. Não, e que o que está falando, essa questão de
não pedir, né? Que a gente suplicar, me dá isso, me dá aquilo, né? Como o Roberto falou, me dá um namorado, me dá aí a prima do Gustavo casando, para o homem falta uma mulher, para a mulher falta um homem. Essa súplica é como se fosse como a gente dando realidade para alguma falta, quando o que ele está dizendo é que não falta nada. A nossa oração não é para Sim, pedir, é para apenas aceitar o que nós já temos. Já temos. sim. Ah, Perfeito. Tá. lindo isso. Não tem necessidade, nada precisa para acontecer. Nada a pedir. Peça para receber aquilo que você já recebeu, que é o Espírito Santo, a expiação. Você sabe disso. Essa unidade com o Espírito Santo é possível na mente dela e isso já está lá. Você foi, vamos dizer, dito, foi instruído a pedir ao Espírito Santo a resposta para qualquer problema específico. E vai receber uma resposta específica se esse for a sua necessidade. Então, se você ler o livro de exercício, ele diz que você peça, vamos dizer, ao Espírito Santo conselho para como fazer Conselho, isso, hein? conselho, Espírito Santo, como fazer isso. Como fazer aquilo, né? Então, o Espírito Santo, quer dizer, os livros de exercício diz isso, que você tem que pedir ao Espírito Santo tudo o que você precisa, em específico que seja, né? O tempo todo. Então, Jesus está, vamos dizer, reconhecendo isso que está no texto aqui na canção da oração. E, novamente, você foi instruído a... Então, e ele está dizendo aqui que você vai receber uma resposta específica a tudo que específico que você solicitou. Jesus vai qualificar isso. Também foi dito que só tem um problema e uma resposta. Então, que o único problema é que você não está escolhendo o Espírito Santo na sua mente e a única coisa que você tem que fazer é escolher contra essa separação de Deus. Ele fala também, Roberto, em sintonizar, né? Tudo é uma questão, é simples a salvação, é a questão de on ou off. Ou você Questão de on sintoniza com o Espírito Santo ou ou não. off. É É isso? isso. É isso. Então, você sintoniza com o Espírito Santo ou não sintoniza? Então, ou se você não sintoniza com o Espírito Santo, você se sente separado, e aí você está vibrando nessa vamos dizer, consciência de separação ou de unidade que é do ego. Então, pessoal, unir-se ao Espírito Santo é um observador sem julgamentos, aquele que se une ao Espírito Santo, né?
Então, agora ele diz, em oração, essa questão do específico e do você já tem tudo, não é, vamos dizer, contraditório em oração. E aí ele vai explicar, não é contraditório porque você, num determinado nível, você sente que você precisa disso tudo. Mas quando você vai subindo na escada da oração, que ele vai descrever mais à frente, que você vai tendo mais e mais consciência, você começa a perceber que você não precisa de nada que é específico que você achava que precisava antes. Não é contraditório porque não precisa nem de julgamento. É isso. Você, no instante santo, você nem julga. Não vale a pena julgar. Você olha e deixa que passe. Isso aqui passa, porque você sabe que a verdade é a sua consciência unida à consciência do Espírito Santo ou de Jesus, ou de Deus, né? Parece que é contraditório, mas na oração mostra que isso não é contraditório. Ele continua explicando. Há decisões que têm que ser tomadas aqui na ilusão, e eles precisam ser tomados. Sejam ilusões ou não. Ele está reconhecendo que dentro do filme, dentro do sonho, enquanto nós pensamos que estamos aqui, a gente tem necessidades, né? Então, a gente precisa de decisões que precisam ser tomadas. Então, você pode ser convidado a aceitar respostas que estão além do nível de necessidade que você pode reconhecer. Portanto, não é a forma da pergunta que importa ou como é feita. Então, a forma da resposta, se dada por Deus, atenderá às suas necessidades como que você vê que você precisa. Isso é simplesmente um eco da resposta de sua voz. O som real é sempre a canção de ação de graças, é o amor. Ok? Então, Jesus está dizendo que uma guia, né? Se você, vamos dizer, se sentir inspirado pelo Espírito Santo, o que fazer, isso é verdadeiro. Aí ele está dizendo, o mais óbvio exemplo é justamente que a Helen, né, recebeu todo esse curso, que na verdade esse curso é guidance. Eu gostei muito que ele falou isso. Sim, existe guiança, né? Guiança é verdadeira, existe, né? No caso da Helen, a voz do Espírito Santo é que trouxe o curso, né? Pode ser a sua intuição, os sentimentos, ou senso do que fazer, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas Jesus está fazendo uma distinção bastante clara aqui. Ele está dizendo a orientação do Espírito Santo, que não é a voz do Espírito Santo. Ele está dizendo que
isso é apenas um eco da resposta da sua voz, que o som real é sempre a oração. Então, eu nunca consegui entender muito bem essa história desse eco, mas o que eu entendo é de que quando você sente uma orientação específica sobre alguma coisa, na verdade, a questão específica você mesmo colocou. Então, você, através do amor do Espírito Santo, você mesmo, né, gera, vibrando no amor, você gera uma resposta específica para aquilo que você solicitou. E aquilo parece que veio de cima, né? Vocês concordam com isso? Esse aqui é o meu entendimento. Quando ele fala aqui no fim dessa frase, o som real é sempre uma canção de ação de graças. Eu sinto assim, às vezes eu não ouço nada e minha resposta é gratidão. Pronto. Eu sei, mas se você tiver uma questão Pintou uma paz sem palavras, que você só pode dizer gratidão. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Não, mas o que ele está falando aqui é o seguinte: vamos imaginar que você esteja com uma questão de uma doença qualquer, né? Então, você tem que descobrir o que fazer sobre aquela doença. E aí você começa a fazer essa oração. Aí eu acho que o que ele está dizendo é: sempre a verdade é que você vai sentir o amor de Deus vibrando em você. Mas você mesmo traduz aquilo e sei lá, e tem uma ideia maravilhosa, tem um insight, e diz: eu vou tomar o remédio XYZ. E aí você acha que foi, vamos dizer, o Espírito Santo que falou isso, mas na verdade foi você mesmo que está vibrando numa consciência mais elevada, que acabou tendo um insight específico sobre aquele problema. Esse que eu entendo que é o eco. É isso mesmo. É isso mesmo. Márcia e Juliana, tem algum comentário sobre isso? Eu tenho. Ontem eu estava lendo o prefácio e lá onde diz como veio a existir, né? Que conta como é que a Helen começou a ouvir. Eu estava procurando agora essa questão do eco para ver se fazia algum sentido com o que eu li ontem. Também me despertou uma dúvida aí que tu está falando. É que o que ela disse, aqui ela foi assim, ó. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado naquela altura, eu me surpreendi muito quando escrevi, aspas, esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido que eu anotava num caderno de taquigrafia. E podia ser interrompida a qualquer momento, enfim. Esse eco me parece que é algo intuitivo apenas, né? É isso que vocês estão falando? Isso é o que eu acho, entendeu? Por exemplo, eu sei que o Tolkien comentava muito, né, que esse curso tem muita coisa a ver com a Helen, né? Primeiro, é um curso que foi escrito em inglês, primeira coisa, né? Segunda coisa, é um curso que vem numa linguagem de Shakespeare, Iambic Pentameter, que era uma coisa que a Helen adorava Shakespeare. Então, vamos dizer, é claramente uma influência dela nesse assunto. Depois, ela foi muito pedagógica. Ela era uma pessoa que era muito voltada ao ensino. Então, toda essa questão do manual para workbook, né? O nosso material de lições que a gente tem todos os dias, era uma coisa que ela sentia que tinha que fazer, que era um treinamento das pessoas, né? Então, isso veio da Helen também. E aí ele continua. Se vocês fossem ler aquele livro chamado Absence of Felicity,
que foi o livro que o Dr. Ken homenageou a Helen, que escreveu toda a história dela, ele explica isso em muitos detalhes. Então, quer dizer, ela estava vibrando no amor de Deus, né? Ela tinha essa capacidade, ela tinha sido até uma deusa vamos dizer, encarnações passadas. Ela é uma pessoa que já tinha, vamos dizer, uma capacidade de vibrar no amor com muita força e muita facilidade. E aquilo se transformou, né, vamos dizer, no que é o curso em milagres hoje. Claro que ela estava num nível muito alto, né, porque o curso, vamos dizer, é de uma beleza e é de uma verdade completa, nada do que o curso se diz não deixa de ser verdade, etc. Então, a gente nunca vai conseguir entender, né, o que aconteceu com a Helen. Mas tinha uma coisa por aí que vinha dela também. Alguém quer comentar? Eu estou falando o que o Dr. Ken mencionou, tá? Mas vamos em frente. Então, o Espírito Santo é a memória da unidade e do amor de Deus na sua mente. Não é uma pessoa, não é um gênio mágico esperando para conhecer. É a memória de Deus e da unidade de Deus. E que levamos para o sonho, esse Espírito Santo. Aqui Jesus está dizendo, se você escolher isso, se você, vamos dizer, escolhe unir-se ao Espírito Santo, se você escolhe contra essa tua voz insana que fica falando com você o tempo todo o que você tem que fazer, o que não fez, que você é culpado, etc. e tal, você escolhe contra essa voz, escolher a voz do amor de Deus na sua cabeça, então, se você escolhe não ser julgador, né, com esse amor na sua mente, então você vai saber o que fazer. É isso que eu chamo de intuição, né? Você está vibrando nesse nível lá em cima e você intui. Por exemplo, se você está numa situação qualquer, né, que você está tendo uma enorme briga com alguém, a sua intuição vai ser de não julgar, de contemporizar, de tentar atender a necessidade daquela terceira que tá vibrando com você, mesmo que ela está sendo extremamente estúpida. A tua intuição não vai ser você puxar um revólver e matar aquela pessoa. Porque o amor não tem essa natureza. Então, a tua intuição vai ser sempre relacionada a você contemporizar e a você fazer alguma coisa relacionada ou intuída com base no amor, né? Então, se você está vibrando, vamos dizer, escolhendo vibrar com o Espírito Santo, o teu comportamento vai ser amoroso. Você vai ser uma pessoa que vai dizer coisas inteligentes que são interessantes aos outros e não a você. Você vai ter uma série de características e que todos esses grandes avatares tiveram, né? Você não conheceu nenhum avatar que se tornou, vamos dizer, um guerrilheiro ou um terrorista. Não existe, né? Todos os avatares se tornaram seres amorosos. Então, se você escolhe vibrar com o Espírito Santo, você vai se tornar amoroso. Pois é, vocês veem, ele chega a falar, e se você escolher
contra essa voz que está falando na cabeça. Ele é. usa o termo contra. Então, é uma decisão, eu não quero dar importância para isso, eu não quero dar significado para isso, eu Isso. não quero. Acho que tem a ver com uma decisão, assim, de eu Contra no sentido escolho. que eu não vou ficar vibrando nessa, nesse baralhão, nessa besteirada, né? Eu vou vibrar no amor de Deus, que é isso que eu quero. É o famoso escolhe outra vez, né? E você decidido, eu não quero vibrar assim, eu quero ser amoroso, eu quero ser, vamos dizer, complacente, eu quero ser, vamos dizer, caridoso, eu quero me tornar uma pessoa boa para os outros. Uma série de consequências que você tem se você vibrar no Espírito Santo. E cada vez mais você vai ter menos delay na sua Porque reação. você vai se tornando o próprio Espírito Santo, né? Pois é, eu fico com um pouco assim, o meu ego fica com um pouco de dúvida, assim, porque eu já ouvi, assim, de outra forma, que o que nos cabe é nos colocar em disponibilidade e permitir que o espírito faça a escolha, né? Como que está falando aqui, eu escolho contra o meu pensamento. Mas pelo que o curso, pelo que eu tinha entendido até hoje, essa linguagem, o Cristo fala para o Cristo, né? Jesus fala para o Cristo na nossa mente, ele fala para o Filho de Deus, e quando chega aquele momento que a gente vai fazer essa escolha já não existe mais, que a gente já se deu conta que foi aquele momento em que tudo desapareceu e não houve escolha, que nada aconteceu e a gente sempre foi Cristo. E talvez, assim, para que a gente tenha alguma explicação de estar nessa caminhada, eu acho que é uma linguagem para a gente poder entender melhor que a gente pode decidir, né? De realmente querer ouvir a voz do Espírito Santo, mas parece meio que uma redundância dentro de um todo maior que isso não existe. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu Eu entendo. entendi. Entendi. É tipo assim, você está desconectado do Espírito Santo. E o que acontece? Você perdoa atrasado. Quando você perdoa, você já pisou na jaca. Porque quando essas experiências, né, que se tem, assim, de tocar Cristo, de sentir isso, é quando se percebe que realmente não tem escolha nenhuma para fazer, porque é impossível escolher outra coisa. Não existe escolha. Mas enquanto que a gente está aqui, de repente, no ego, a gente ainda quer achar um jeito, né, de como fazer, de como se faz para não fazer nada, né? Não, e à medida que você vai caminhando, porque aí, de novo, aquela história de não para, né? Quanto mais amoroso você fica, não existe uma escolha a ser feita. Você já escolhe automaticamente, porque é aquilo que você é, né? Então, você escolhe automaticamente. Quer dizer, você já é automaticamente contra, né, ao pensamento egóico. Entendi. Você fica mais intuitivo, né? Você vê as coisas mais em síntese, né? Não que você Sem tenha que muito pensar julgamento. nisso, que eu vou ver mais em cima. Você simplesmente já é aquilo, né? Certo. Vamos seguir. Então, pode ser que seja uma voz, pode ser que seja uma intuição, ou apenas um pensamento que vem na sua mente, ou talvez receba sinais do mundo que dão a resposta. Você ouve sinais que, vamos dizer, de alguma forma, no mundo que
dizem, olha, dali que está a resposta que eu preciso dar, diversas maneiras distintas, né? Então, Olha, que legal. o que é um side effect, hein? Ele está dizendo que isso é um efeito colateral de você estar todas essas alternativas, né, de que você teve uma intuição, ou você ouviu alguma guiança, ou você teve um pensamento, ou você viu no mundo. Ele está dizendo, esse é um efeito colateral de você ter escolhido o amor para vibrar, de ter escolhido o Espírito Santo para vibrar, né? Então, que aparecem esses possíveis, né, acontecimentos com você na sua mente que lhe dão o caminho para onde você ir. Juliana, você está muito quieta. Eu estou começando a ficar preocupado. Eu sabia que você ia falar Sabia, isso em né? algum momento. Sabia. Mas está tudo bem. Não ilumina antes da gente, nós queremos ir tudo junto. Já não está Tudo mais aqui. junto, lógico. Ela já não está mais aqui. Nossa. Não, porque quando vai um, vai todos, né? Então, efeito colateral, se você unir com o Espírito Santo. Quando a gente está unido ao Espírito Santo, a gente já sabe o que fazer. É assim que estava falando antes. É a coisa mais amorosa e mais eficaz que eu posso fazer, que eu poderia ser feita para todas as pessoas nessa situação. É como se acontecesse através de você. Você vê esse cara, esse Kate, ele é totalmente amoroso, né? Totalmente amoroso. E ele tem essa perspicácia aguçada, ele tem uma forma, vamos dizer, tão clara de colocar, né? Isso vem tudo dessa consequência de que ele já está vibrando muito mais no Espírito Santo do que na separação. Então, ele é um exemplo vivo, né, do que acontece quando você vibra algo junto ao Espírito Santo. Ele não é um gênio que está na sua mente, vamos dizer, esperando as tuas solicitações. Não é isso. Isso não é o que é o Espírito Santo, né? Então, se você está unido ao Espírito Santo, você simplesmente sabe qual é a coisa mais eficaz a fazer naquele momento, que pode ser bom para todo mundo. Todos nós que somos estudantes do curso sabemos o que isso quer dizer, né? A gente já está nessa caminhada e a gente sabe reconhecer que a gente tem esse tipo de atitude também, né? Então, esse é um eco, é um efeito colateral de você vibrar no Espírito Santo. Então, mesmo se falarmos sobre um curso de milagres não é a voz do Espírito Santo, é um eco do que é a vibração no amor. Então, viu que legal? O Espírito Santo é um eco. Você viu? O curso de milagres é um eco, né? Na verdade, foi esse eco que apareceu na voz, na mente da Helen, quando ela estava vibrando no amor de Deus. E ela vibrava fortissimamente, num nível muito alto no amor de Deus, né?
Essa que era a característica dela. Porque ninguém pode deixar de reconhecer a amorosidade que tem num curso de milagres. Eu adoro esse cara, pô. Ele realmente coloca as coisas assim de uma maneira muito clara e muito simples para a gente entender. Que ela tinha era uma capacidade de transcender completamente a mente do seu ego. E focando nesse lugar, esta memória de amor e unidade em sua mente, o Espírito Santo. E como resultado disso, todas as perguntas que ela tinha em sua mente sobre religião, sobre Jesus, sobre a Bíblia e sobre o que deve haver de uma maneira melhor, acabaram de ser respondidas no curso de milagres. Estou adorando essa colocação dele, hein? Uhum. Então, é um jeito que um eco que veio na mente certa da Helen, que moldou, vamos dizer, esse amor de Deus, essa unidade, como aquele lugar, e amar sua mente sem medo, era reconhecendo-a como Jesus sem medo. Então, ela reconhecia, né? Porque ela chamava de Jesus, então ela reconhecia aquela amorosidade que estava na mente dela, né? Aquela voz superior que ela estava na mente dela, como Jesus, como o próprio Espírito Santo, ela reconhecia isso. E que levou no sonho a simplesmente um curso em seus milagres. Aqui vamos dizer, a passagem que é importante. Você não pode pedir o eco. Agora vamos ver. Muito claro o que Jesus está dizendo aqui. Então, você não pode ficar pedindo o eco, você tem que escolher contra o ego, né? Escolher o amor de Deus e deixar que esse eco apareça na sua mente por si só, né? Não pode escolher o eco. Por isso é que a gente ouve o tempo todo, né? Não, Deus vai escolher, né, qual é o melhor caminho para nós. O Espírito Santo vai escolher qual é o melhor caminho para nós. O Espírito Santo vai escolher através de um eco que vai vir na sua própria mente, mas um eco específico da sua mente, assim como foi para Helen. Então, essa mente falando com si mesma, sentindo vitimizada e horrorizada e querendo e batendo, se agarrando e culpando. Você tem que escolher contra isso e você se junta ao Espírito Santo como um não observador. Você se torna consciência. E se você está dizendo que se você fizer isso, você saberá a coisa mais amorosa e útil em qualquer situação. Uma grande lição para nós, hein?
Isso vale para tudo. Qual trabalho fazer, como ajudar os seus amigos, como ajudar a sua família. Então, como o mais próximo passo importante que está dizendo é que um eco está dizendo que você não pode pedir o eco. O eco está dizendo que você não pode pedir o eco. É o parágrafo que ele está lendo, hein? Ele está... Ah, é o eu 3, tenho não aqui, podes, eu portanto, vou pedir o eco, né? eu vou mostrar para você, você vai ficar bem É oração impressionado. verdadeira, né? Você vai gostar do que eu vou te mostrar aqui. Espera aí. Eu tenho que interromper aqui. Eu vou vir aqui. Onde é mesmo? Eu vou aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a versão web. Peraí, eu tenho que colocar aqui para Não, todo tem que mundo ver. compartilhar. Aqui tá. Acho que não muita gente conhece isso, tá? Uhum. É a oração verdadeira. Não, mas não. Isso aqui é a oração verdadeira, tá? Que você tem. Mas Uhum. o que eu estou te mostrando é a versão web em inglês que está Ah, da fundação. disponível na Foundation for Inner Foundation for Inner Peace. tá? Então, Uhum. ele está aqui, ó. É, you cannot then ask for the equal. You cannot then ask for the equal. Tá vendo? It is the song Uhum. that is the gift. Então, é aqui que ele está lendo. Tá. Depois ele vai para esse caminho, esse segundo aqui. A escada da oração. Uhum. Gostou? Maravilhoso. Então, agora eu vou voltar para onde eu estava, né? Importante isso, né? Para o pessoal ver aí que tem essa ferramenta. Exatamente. Então, enquanto que tu vai voltando, eu vou ler, então, um parágrafo bem pequenininho desse Ah, oração verdadeira. 3, não podes, peraí. portanto... Deixa eu só... Oi? Não é que eu estou me organizando aqui. Pode falar. Tá. Eu estou lendo em português aqui o livro. Ah, Não podes, portanto, pedir o eco. É a canção que é a dádiva. Junto com ela, vêm os tons maiores, as harmonias, os ecos, mas esses são secundários. Ele falou efeito colateral, né? é. Na oração verdadeira, tu ouves apenas a canção. A canção, ele falou que é o amor, né? Isso. Todo o resto é meramente acrescentado. Buscaste em primeiro lugar o reino do céu, e tudo mais de fato te foi dado. Nossa, que parágrafo lindo. Lindo e verdadeiro, né? Então, e agora a gente entendeu bem como fazer isso. Você não tem que ficar solicitando ao Espírito Santo que ele resolva o problema X, Y, Z. Você tem que, vamos dizer, se unir ao Espírito Santo, vibrar no amor de Deus, sentir o amor de Deus em você e deixar que você mesmo tenha a intuição do que fazer, do que escrever, de como você resolver um problema de saúde, como você deve fazer para poder ajudar uma pessoa. Se você estiver vibrando no amor, você vai ter intuições e vai até ouvir respostas na sua cabeça dizendo o que você deve fazer.
mas começa se unindo ao Espírito Santo. Posso seguir aqui? Vai. Uhum. Tens que trocar a página, Roberto. Aumentar, né? Não trocar, tu voltaste para... Voltei já. Não, tu ainda estás na canção da oração da Fundação Inner Peace. Na web, na versão web. Tem que voltar para o vídeo. Tem que tirar o compartilhamento. Interrompi o compartilhamento. Encerrar o... Tá. Isso, pronto. Olha a Juliana. Vou cortar aqui, tá? Tá certo agora? Isso, tá perfeito. Tá? Você quer ler um pouquinho agora, Márcio? Ou não? Não, tá muito bom, eu tô fazendo, eu tô Tá bom. gostando. Eu fico na dúvida, às vezes eu posso ser meio confuso. Mas Não, está tá indo bem. bem? Está indo bem. Eu acho que tá indo bem, sim. Você não pode ter um eco até que aconteça, vamos dizer, o amor, até que você vibre no amor de Deus. Então, a sequência é essa: vibra no amor de Deus, espera acontecer. Essa foi, vamos dizer, a interpretação da canção da oração mais, vamos dizer, específica e mais clara, né? Para nos ajudar a realmente saber orar. Graças a Deus, né? Então, a única forma de você ter uma oração verdadeira é unindo-se com o amor de Deus na sua mente. O Gary Renard, que recebeu e recebe até hoje, né, a Wagner Purser, eles têm uma oração que eles fazem, que eles chamam de oração verdadeira, que é exatamente isso que está sendo colocado aqui, né? Eles dizem: olha, você entra em oração, fica em meditação, fica vibrando no amor de Deus, entrega tudo aquilo que você acha que precisa, entrega para o Espírito Santo e continua vibrando no amor de Deus. E aí você é capaz, depois que você vibrar no amor de Deus, você abandona aquilo tudo, né? E você simplesmente aguarda. Pode ser até que no dia seguinte, ou um determinado momento, você tem algum tipo de intuição, aquela intuição apareça na sua cabeça. Então, essa aqui é a oração verdadeira que ele também está explicando aqui. E que o Arthur na força também falaram para fazer. Então, essa aqui deveria ser a nossa prece. A gente deveria fazer essa prece verdadeira, entregar tudo aquilo que a gente acha que precisa, fazer essa oração, sentir com força esse amor de Deus, depois abandonar tudo e ficar quieto e aguarda para ver que tipo de consequência aquela prece vai ter. É como ouvir a voz do silêncio, né? Você primeiro quietamente deixa de pedir qualquer coisa. Isso aí. Então, você não pode pedir pelo ego o som que é o presente. Então, esses harmônicas e todo o resto, os ecos são secundários. Já falou isso 4 ou 5 vezes, né, cara?
Então, na oração verdadeira, você só ouve ou só sente o amor de Deus. Tu ouves apenas a canção, é como está aqui no. Né? Na oração verdadeira, tu ouves apenas a canção, como está no curso. Isso. Quando ele fala em música, o curso, o livro fala em canção, que é a canção da oração. Isso. É a mesma coisa, né? Uhum. Você não vai se deitar lá dizendo, Jesus, me ajude a ganhar a loteria. Essa não é a oração. A oração verdadeira, você ouve simplesmente, sente simplesmente o amor de Deus. Todo o resto é adicionado. Então, você primeiro buscou the Kingdom of O Heaven, reino primeiro do céu. o reino do céu, e o resto todo lhe foi adicionado na sequência. Ok. Realmente. Então, a gente está como um ego, a gente tem um caráter, tem uma personalidade, e você vai ter uma necessidade. E a gente vai querer algum tipo de ajuda com aquela necessidade. Imagina que eu tenho um membro da família que está doente. Eu quero saber como posso fazer para ajudar melhor a esse ente da família. Com a orientação certa, que eu devo fazer? O que não fazemos é como um ego aqui estou eu, né? Espírito Santo, sou eu, estou aqui, separado. Que eu estou no mundo, que realmente não existe. Em todos os corpos que eu chamo minha família. Eu quero falar com você sobre um desses corpos, lá fora no mundo. Está tudo acontecendo na minha mente, não tem mundo nenhum. Mas o Espírito Santo me ajude a ajudar essa pessoa da minha família. Muito bom. O que fazer? Em vez de fazer isso, o que eu quero fazer é escolher toda essa bobagem na minha mente e quero juntar ao Espírito Santo como um observador, sem julgamento, e quero me tornar consciência. Agora eu sei que, como consciência, eu não sou um corpo. E eu não estou no mundo. Nada disso é verdade. O que eu estou fazendo, eu estou consertando a minha identidade. Eu não sou um corpo separado ou um eu pessoal separado. O que eu sou, aquele que pode assistir com Jesus então, eu sou esse que pode sentar no cinema com Jesus dizendo o que isso tem a ver comigo. Que isso tem a ver com o personagem do filme e sua família.
mas não tem a ver comigo como consciência. Agora, isso é que eu faço. Se você fizer isso, você simplesmente vai saber qual é a coisa mais eficaz. Sinceramente, vamos dizer, aceito, porque eu sei que espiritualidade é repetição. Mas ele está repetindo, sempre a mesma coisa. Vamos na canoa dele, né? Porque a gente vai introjetando o que ele está dizendo, mas ele está repetindo sempre a mesma coisa. É a mais eficaz e amorosa de fazer nesse mundo. Para expandir isso e estender isso um pouquinho, se eu sei o que eu sou, que eu não sou um corpo, eu sou aquele que pode me juntar a Jesus em minha mente. Eu posso ver alguém que acredita que ele é um corpo doente e eu posso vê-lo como o que eu estou vendo agora. E eu posso ver ele como consciência, como eu estou me vendo como consciência, né? E esse conhecimento de mim mesmo, como invencível, invulnerável, um intocável tomador de decisões unido ao Espírito Santo, eu posso conhecer com isso e posso iluminar a luz desse conhecimento. Porque eu sou, na mente, membro da minha família no sonho. Ele tá falando uma coisa um pouquinho diferente. Ele está dizendo, eu posso, vamos dizer, olhar para a pessoa que está doente, eu posso, como consciência, e eu posso, vamos dizer, olhar para essa mente e eu posso, vamos dizer, expandir a amorosidade que eu estou sentindo em mim para essa consciência, fazer uma bênção dessa consciência, né? Que é meu irmão que está doente. Eu entendi, Roberto, que o que ele está Ah, dizendo, que o que ele está dizendo é eu posso enxergar esse irmão doente e olhar para mim, o que eu estou sentindo, como estou. Eu tenho pensamentos de doença, na verdade, eu entendi assim. É por aí, eu também achei isso. Aliás, eu também achei que quando você senta com Jesus para ver o filme, ele está lhe mostrando o que você não fez, não é o que você fez. Nada daquilo ali aconteceu, é o seu sonho. E se a gente sente algum desconforto ao olhar o filme, esse filme diz respeito a esse eu imaginário que eu estou pensando, né? Seu desconforto é sua culpa. É, e aí eu peço para que Jesus tome essa minha mente que está vendo doença, né? E faça esse despertar em mim, né? E que eu aceite essa visão de que eu não tenho nada, de que ninguém tem nada e que não existe nada. Nossa, é muito profundo isso aí, né? vamos ver o que ele vai dizer agora, vamos ver. Então, de novo, o que estamos falar é a música e é o eco. Deixamos o eco acontecer automaticamente, né? A gente vibra no amor de Deus e espera. Não é algo que temos que controlar o que devo fazer.
E como eu posso ajudar? Isso é algo que, você sabe, Jesus Helen, uma vez estava com Jesus, estava trabalhando com um cliente de psicoterapia, e ela disse a Jesus: como eu ajudo a esse irmão? Não me pergunte, Jesus disse para ela, não me pergunte como ajudar a esse irmão. Vamos dizer, apenas me pergunte como posso ajudá-lo a remover o seu julgamento sobre ele. Você, o julgamento da Helen, né? Não me pergunte como você, Helen, pode ajudar um determinado companheiro, vamos dizer, aluno, paciente seu. A única coisa que eu posso fazer é ajudar a você remover esses julgamentos que você tem sobre esse paciente. O quê, porra? Em outras palavras, você está em sua mente de águia, você sabe que se juntará a mim para que você saiba que pode conhecê-lo como Cristo, como você se conhece como Cristo comigo, então você saberá o que é mais amoroso. Então, ele tá fazendo o que a Márcia falou, ele está dizendo: eu posso trabalhar você, não o seu paciente. Eu posso te ajudar a você, né? O problema está em você, do jeito que você está olhando esse paciente, do jeito que você está julgando esse paciente. Ele está falando aí do curador não curado. Isso. Ele quer curar o outro sem curar a si mesmo. Isso. A Helen quer curar o paciente, mas ela que está precisando ser curada. Então, a Helen estava pedindo por um eco. Como eu posso ajudar esse irmão? Não me peça pelo eco, disse Jesus. Me ajude somente pela ajuda para remover um bloqueio para você se juntar a mim e escolher contra o seu ego e os julgamentos dele, para ser um comigo, e tudo o mais se resolverá por si mesmo. Então, na verdadeira oração, você ouve apenas a música. Todo o resto é meramente adicionado. Você buscou primeiro o reino dos céus e todo o resto foi realmente lhe dado a você. O segredo da verdadeira oração é esquecer as coisas que você acha que precisa e aqui está um absurdo. Para pedir o específico, é o mesmo que olhar para o pecado e aí depois perdoá-lo. Quando você pede um eco, vamos dizer, você está fazendo um processo semelhante com, vamos dizer, olhar primeiro o pecado como pecado e depois querer perdoá-lo. E agora, na próxima sessão, em perdão, no Salmo de oração, Jesus... perdão para destruir, né? Isso aqui seria a próxima sessão. Antes dele ir para a próxima sessão, Roberto, antes dele ir para a próxima sessão,
Eu achei isso muito importante, a coisa mais básica, mais simples, gratuita, não paga o tratamento, né? É um tratamento psicológico gratuito à disposição 24 horas, né? Que a gente tem, que é simplesmente pedir, buscar o Espírito e pedir para que ele nos ajude a perdoar o que estamos pensando, né? Simplesmente desistir de tentar resolver qualquer coisa e tentar de novo, e de novo, e de novo. E eu sinto assim que quando eu, por exemplo, quando eu entro na raiva, às vezes eu fico continuando assim, e quando eu sei que eu posso desistir a qualquer momento de continuar sentindo isso, e pedir para o Espírito, e pedir de novo, repetir, sentar, ficar em devoção, ficar em silêncio. Então, nada vai acontecer com o estudante se ele simplesmente não se dispuser a parar e a silenciar, a fazer esse estudo mental, ter o conhecimento do curso pode ser muito bonito para fazer uma palestra, né? Mas o curso está aí para a cura. E como que se faz a cura? Com a prática. E a única prática, tanto, né, que ele está repetindo, 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 e o que Jesus repete em todas as páginas do livro, me dá a tua disponibilidade, desiste de querer continuar. Então, é isso que a gente tem que acreditar de uma vez por todas, que ele está se colocando à nossa disposição, não precisa pagar nada, o tratamento psicológico, psiquiátrico, né, gratuito, para que a gente seja liberto de uma vez por todas dessa culpa que a gente sente. É isso que o curso chama de milagre, né? Você sente que o Kate ele tem estabilidade fora do tempo. Ele criou estabilidade no instante santo. Então, você sente que ele fala de fora do tempo para dentro do tempo. Que lindo Eu vejo isso. isso bem claro nisso. E com muita amorosidade, né? Porque ele está tentando o máximo possível ser o mais claro possível. Lá é o céu, meu filho. Lá é o céu. Olha só, já são 9h08, 9h10. né? Então já terminou o nosso tempo. A gente continua na semana seguinte, né? Porque a gente ainda está ainda no primeiro, no início da canção da oração. Mas eu acho que a gente está aprendendo bastante com esse processo, certo? É muito lindo. O menino é bom. Ele é maravilhoso, maravilhoso. O olhar É um dele, dos né? melhores que eu tenho conhecido. Ele e a Kate, né? Ele também é maravilhoso. Como é que eu chamo? Muito bem. Márcia, quer fazer uma prece para a gente encerrar aqui? Ou ler uma lição? Olha, eu acho que é bem oportuno ler esse parágrafo que ele acabou de ler e acabou de explicar para fazer essa retomada, assim, Ok, pra gente... faz favor. Tá. Então, ele diz assim: o segredo da oração verdadeira é esquecer as coisas que pensas que precisas. Pedir o que é específico é quase a mesma coisa que olhar para o pecado e depois perdoá-lo. Da mesma forma, na oração passas por cima das tuas necessidades específicas, tal como as vê, e entrega nas mãos de Deus. Lá,
elas passam a ser as tuas dádivas a ele, pois lhe dizem que não queres ter outros deuses diante dele, nenhum amor a não ser o dele. O que poderia ser a sua resposta, exceto que te lembres dele? Isso pode ser negociado a favor de um conselho, sem importância sobre um problema que tem a duração de um instante? Deus só responde a favor da eternidade, mas ainda assim, todas as pequenas respostas estão contidas nele. Então, orar é dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude, no qual se ouve e se ama. Então, eu convido a todos para fechar os olhos Vamos fazer, e dar um passo ao lado, soltar as coisas e passar um tempo em quietude, no qual se ouve e se ama. Então, todos nós da Escola Instante Santo desejamos a todos que tenham uma semana linda e que se recordem que nesse momento agora de turbulência que está acontecendo aí no Brasil, lembrar de dar um passo ao lado, soltar as coisas, passar um tempo em quietude, no qual se ouve e se ama. Se a e gente se aguardar perder, pelos ecos. se a gente se perder, que a gente se recorde que é só escolher de novo. Acho que aprendemos essa oração verdadeira hoje, né? Bonito. Obrigado, Maravilha. Gustavo. Obrigadão vocês. Obrigado Boa a noite você. Obrigado a todos. você. Juliana, querida, um beijo carinhoso. Um beijo, Marcinha, um Roberto. beijo. Obrigado. Beijos. Ficou Muito muito bom, obrigada. Roberto, a interpretação. Ficou bem legal. Obrigado, Ficou Marcinha. Um mesmo. beijo carinhoso. Um Muito beijo. obrigada, Tchau, tchau. gente. Gustavo, beijo, Ju, Rodinei, boa Tchau, noite. gente. Tchau, Boa Gustavo. noite. Obrigado, hein? Um Obrigado, abração, Rodinei. Ró. Um abraço.